Olá pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Estamos chegando aqui para trazer mais uma palavra, né, que o Espírito Santo do Senhor direcionou ao nosso coração, para nossas vidas. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Sueli, tudo bem com você, minha querida? Seja bem-vinda. Meu amigo Durval, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Vanessa, boa noite, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Minha irmã Zenaide também, Deus abençoe tua casa, tua família. Deus abençoe poderosamente você que está chegando agora. Dona Margarida, Deus abençoe, seja bem-vinda. A missionária Aguinalda, graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe. Minha amiga Vera, também lá do estado de São Paulo. Minha amiga Márcia, lá de Curitiba, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, só me dá um retorno, por gentileza, se o áudio vocês estão ouvindo bem, se o volume está bom, se você está conseguindo ouvir, se você está me vendo. Seja bem-vinda, Aline, Deus abençoe, graça e paz. Meu amigo também, Valdecir, lá de Santa Catarina, ô glória, louvado seja Deus. Que Deus abençoe tua casa, tua família, seja bem-vindo. A pastora também, Márcia, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Minha amiga Dirce, seja bem-vinda, graça e paz. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel e operando Ele, quem impedirá? Nós estamos nessa noite trazendo uma palavra que o Espírito Santo do Senhor direcionou, né? Que o Espírito Santo do Senhor ministrou aos nossos corações. Então eu creio que o Senhor vai nos usar com poder e autoridade, e como você está aí nos assistindo, vendo, né, nessa noite, eu creio que o Senhor vai falar poderosamente também ao seu coração. Pessoal, só me dá um retorno, por favor, se está bom o áudio, se a imagem está boa. Tudo bem, Martinha? Tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, os comentários estão passando um pouco rápido, aí eu não consigo ler de todo mundo, mas eu vou lendo devagar. Tá bom os comentários? Então você que está chegando agora, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Pessoal, me desculpa a voz, estou um pouquinho rouca, né? Trabalhando bastante, falando bastante, então eu estou um pouquinho rouca. Então, nosso amigo Vaguinho também, a missionária Sirlene, seja bem-vinda. Minha amiga Juliana, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amigo Paulo também, Marcinha, pastora, seja bem-vinda, pastora Márcia, graça e paz, minha querida. Que Deus abençoe poderosamente a tua família. Minha amiga Tatiana também, Deus abençoe. Meu amigo Fabiano também, lá de Arapongas. Seja bem-vindo, Fabiano, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meu primo também, lá de Londrina, o Cristiano. Seja bem-vindo, primo. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, meu amigo Valdemar, minha amiga Silvana, seja bem-vinda. Graça e paz, pessoal. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe poderosamente. Só me dá um retorno se vocês estão me ouvindo, se está sendo, o áudio está bom, pessoal. Seu Antônio também seja bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor André, seja bem-vindo, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha amiga Silvana, lá de Santo Antônio do Paraíso. Bênção, glória a Deus. Seu Antônio também lá de Curitiba, seja bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está chegando agora, que Deus abençoe poderosamente. Pessoal, os comentários passam um pouquinho rápido, então eu não consigo ler de todo mundo, mas eu vou lendo devagar, tá? Louvado seja a Bruninha, também lá de São Paulo, seja bem-vinda. A Edileuza, lá de Sertaneja. Nossa amiga Tati, lá de Curitiba, minha amiga, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua casa, a tua família. O pessoal de Curitiba tá ligadinho aqui conosco. A Priscila também lá de Londrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fátima, missionária Fátima, seja bem-vinda, missionária. Deus abençoe, graça e paz. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pessoal, só me dá um retorno, por favor, que eu não sei se alguém me deu retorno. Se o áudio tá bom. Tá dando para ouvir bem? Amém. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Graça e paz, minha querida. Tudo bem, Creuza? Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe tua casa, tua família. Amém, amor. Obrigada. Deus abençoe pelo retorno. Graça e paz. Magda também, minha querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada, amor, pelo retorno. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Graça e paz. Amém, Magda. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Magda. Deus abençoe tua casa, tua família. Amém. A Magda aqui de Cornélio Procópio, a minha amiga Creuza aqui de Cornélio Procópio, a missionária Fátima aqui de Cornélio Procópio. Amém. Você também, irmão. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Ana. A Ana e o Fábio também, lá de Araponga, seja bem-vinda. Amém, em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal, os comentários passam bem rapidinho, eu não consigo ler de todo mundo. Amém, obrigada, Fátima, tá ótimo o áudio. Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Louvado seja o nome. Amém, minha querida, você que é linda. Nossa, Creuza, eu tô cansada, tô rouca. Eu tava comentando agora há pouco aqui. Falei assim, eu tô sem voz. Eu tava mandando um áudio agora há pouco. Aí a pessoa falou pra mim assim, nossa, você tá gripada ou você tá conversando muito que você tá sem voz? Falei assim, eu tô sem voz mesmo, de tanto conversar, trabalhando, né, estudando, fazendo estágio, daí indo fazer visita. Aí a gente acaba ficando sem voz. Tô rouca, mas eu vou fazer um gargarejo depois para ver se volta um pouquinho a voz. Mas amanhã eu já tô boa, em nome do Senhor Jesus. Mas sejam bem-vindas, minha linda. Beijo no seu coração. Creuza, você que é linda. Ontem eu estava pensando em você, Creuza, e eu não consegui mandar um áudio para você. Depois você me manda mensagem, tá? Me avisa como que tá as coisas, como que você tá. Tô orando por você, tá, minha amiga? Em nome de Jesus. Beijo no teu coração, minha linda. A missionária Fátima também, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. O pessoal tá chegando agora, eu não consigo. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá do Japão. O pastor e missionário Fortunato, seja bem-vindo, pastor. Saudade do Senhor, da pastora, de todos aí no Japão. Forte abraço para Deus. Que Deus abençoe a todos aí no Japão. Pastor e o missionário Fortunato, a sua esposa, a pastora também. Saudade de vocês aí. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A nossa amiga Cláudia também, seja bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família. A nossa amiga Jerusa também, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A pastora Maria de Lourdes também, graça e paz, seja bem-vinda. A pastora Flávia, Deus abençoe, pastora, lá de Governador Valadares, que Deus abençoe. Governador Valadares? Não. Goiás. Amém. Goiás, pastora. Pastora Wanda, Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Olha que benção que vai ser essa live hoje. Está cheio de pastores, pastoras, missionárias, missionários, obreiros. Essa live vai ser tremenda. Olha que eu estava orando. O Espírito Santo do Senhor me direcionou, me deu uma palavra. E agora eu estou vendo a live aqui cheia de pastores, de pastoras, missionárias, missionários. Eu creio que vai ser tremendo, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu gostaria que vocês, por gentileza, me ajudassem, por favor, a compartilhar, né? Encaminha para os seus amigos, familiares, encaminha no seu status, no seu WhatsApp, no seu Messenger. Encaminha para o seu familiar, no seu grupo de família, no seu grupo de trabalho, para o teu filho, para a tua filha. Deixa o Espírito Santo do Senhor te usar, né? Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar poderosamente. Nessa noite nós temos 3 testemunhos para a honra e glória do Senhor. As pessoas estão me perguntando sobre o testemunho. Missionária, eu mandei meu testemunho para você, você ainda não leu? Pessoal, a gente está com bastante testemunho para ler, né? Então, por isso que eu não estou conseguindo ler todos. Mas cada vez que nós tivermos a live, eu vou lendo 2, 3 testemunhos, tá? E assim a gente vai conseguir ler todos os testemunhos. Amém? Então, fica ligadinho aí que eu creio que Deus vai nos usar e nós vamos estar fazendo
né, fazendo aquilo que o Espírito Santo que Deus nos mandou, trazer a palavra e ministrar a palavra e tá trazendo o testemunho. Amém? Deus abençoe. Boa noite, amor, tudo bem? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Com muita alegria, nós tivemos sábado, né, ali na cidade de Santa Mariana. Nós levamos a palavra na igreja da pastora Alzira e do pastor Sebastião, e foi uma benção, foi tremendo o mover de Deus naquele lugar. Amém, Creuza, pode mandar, em nome de Jesus. Amém, pastor Fortunato, eu recebo, em nome do Senhor Jesus, tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos também aí no Japão, um forte abraço a todos. Forte abraço, pastor Fortunato, missionário Fortunato, lá no Japão nos assistindo. Um forte abraço para o senhor, para sua esposa, que Deus abençoe a todos. Eu tomo posse e eu recebo, pastor, em nome de Jesus. Então eu creio que nessa noite essa live vai ser poderosa, em nome de Jesus. Eu creio, eu estava orando, meditando na palavra que a gente já está trazendo nessa noite, e o Espírito Santo queimou meu coração com uma mensagem poderosa, maravilhosa. Eu já ministrei essa palavra e foi tremenda, e eu creio que essa noite não vai ser diferente. Boa noite, minha querida. Graça e paz, Isabel, seja bem-vinda, Deus abençoe. E agora eu estou vendo aqui na nossa live vários pastores, várias missionárias, várias pastoras. A pastora Wanda lá de Goiânia, o pastor e missionário Fortunato lá do Japão, a missionária Fátima aqui de Cornélio Procópio, a missionária Maria de Lourdes também, lá de Londrina, o pastor Paulinho lá de Cambé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso Deus é bom e é fiel. Então eu gostaria que você estivesse compartilhando, encaminhe essa live para outras pessoas, encaminhe essa live para o seu familiar, para o seu amigo, para a sua amiga. Ô, minha linda, seja bem-vinda, boa noite, graça e paz, minha amiga. A minha amiga Lucilene, também aqui de Cornélio, que Deus abençoe tua vida, tua família. Então eu gostaria que você nos ajudasse a estar compartilhando. Encaminhe essa live, né, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Messenger, para os seus familiares, no grupo de família. Vamos deixar a palavra do Senhor e seguir e fazer aquilo que só ela sabe fazer e só ela pode fazer. Enquanto você está compartilhando essa live, enquanto você está encaminhando para os seus entes queridos, para o seu filho, para sua filha, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu familiar, no seu grupo de família, no seu grupo de trabalho, no seu status, enquanto você está compartilhando, eu vou estar lendo os testemunhos. Nós temos 3 testemunhos nessa noite, e assim, Deus é fiel e Deus é bom, e operando Ele, quem impedirá? Nosso Deus é maravilhoso, e a Ele toda a honra e toda a glória, e nosso Deus, Ele não brinca, né, de ser Deus, Ele é Deus o tempo todo, e operando Ele, quem impedirá? Amém? Então deixa nos comentários, por favor, por gentileza, o seu nome, o nome dos seus familiares. Eu já disse aqui, né, eu estou um pouco rouca, mas vai se recuperando em nome do Senhor Jesus a minha voz. Amém? Enquanto você deixa o seu pedido de oração nos comentários, eu vou estar lendo o testemunho. Mônica, minha linda, seja bem-vinda, Deus abençoe, graça e paz. Nós temos um testemunho daqui de Bandeirantes, do Lucas. Ele escreveu assim: olá, tudo bem com você, pastora? Meu nome é Lucas, sou da cidade de Bandeirantes. Estava desempregado há 10 meses. Já tinha entregado vários currículos e não conseguia emprego. Um dia, um amigo meu daí de Cornélio Procópio compartilhou a sua live comigo. E tomei posse das palavras que você disse, que tinha que profetizar. Comecei a orar e a profetizar que eu ia conseguir um emprego. Em 7 dias fui chamado por 3 empresas. Glorifico e agradeço a Deus pela sua vida. E agradeço a Deus por fazer. E agradeço a Deus pelo poder de estar podendo ouvir as suas lives. E agradeço pelo emprego que consegui. Eu pude escolher o emprego que eu queria, depois de 10 meses desempregado. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Olha que tremendo, né? Nosso Deus é bom, é fiel. Então, de repente, você fala assim: ah, mas eu não consigo um emprego. Ah, eu não arrumo emprego, tá difícil emprego. A gente tem que abrir a boca, a gente tem que orar e a gente tem que profetizar. Eu sempre costumo dizer que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual.
Às vezes você quer algo, você quer muito alguma coisa na sua vida e você fala, nossa, mas eu não consigo, eu estou indo atrás, que nem do emprego aqui, que nem o Lucas, né, lá de Bandeirante disse, que ele precisava de um emprego há 10 meses, ele procurando emprego e não arrumava, não achava um emprego, estava difícil. E um amigo dele daqui de Cornélio Procópio, ele não citou o nome do amigo, um amigo dele aqui da cidade de Cornélio Procópio compartilhou com ele a live. Por isso que eu falo a importância de compartilhar a live, né? E compartilhou com ele a live, e nessa live a gente estava orando e falando que você tem que orar, profetizar sobre algo que você queira. E ele disse que começou a orar e profetizar. Em 7 dias ele arrumou 3 empregos, ele conseguiu 3 empregos. E ele pôde escolher. Então, nosso Deus tem forma de agir, de trabalhar que a gente não entende. Então, se de repente você precisa, você quer algo na sua vida, você quer algo na sua casa, e você não está conseguindo, está difícil, ora, profetiza, determina, toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Começa a profetizar, traga à existência aquilo que não existe. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então, se eu preciso de um emprego, se eu preciso de algo na minha vida, e eu não estou conseguindo, aos olhos humanos aquilo não está acontecendo, eu preciso determinar. Eu preciso profetizar. E assim o Lucas fez. O Lucas lá de Bandeirante. Se você estiver nos assistindo, Lucas, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E assim o Lucas fez. Ele começou a orar, a profetizar que ele queria um emprego. Ele começou a profetizar um emprego na vida dele. Em 7 dias, deixa eu ver, 7 dias, apareceram 3 empregos. Ele pôde escolher o emprego que ele queria. Para quem estava desempregado há 10 meses, ele pôde escolher o emprego que ele queria. Mas pastora, missionária, isso aconteceu na vida do Lucas, mas acontece na minha? Acontece na sua, acontece na minha, acontece na nossa vida. Basta que nós temos fé, basta que nós cremos, basta que nós confiamos e profetizamos. Mas a palavra do Senhor diz que você tem que orar, determinar, profetizar com fé. A palavra do Senhor diz que se eu e você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquele problema, passa dali para lá. E ele vai passar. Porque você não está usando qualquer nome, você está usando o nome do Senhor Jesus. Eita glória, aleluia. Marquinhos, seja bem-vindo, Deus abençoe, meu amigo. Eita, aleluia, estou com saudade de vocês. A Marina perguntou para mim agora há pouco, que voz é essa, amiga? Ou falou bastante, ou tá gripada. Eu falei para ela assim que eu tô rouca mesmo de falar bastante. Saudade de você, Ma, da Gabi, do Marquinhos. Um beijo, um abraço para vocês, meus amigos. Beijo, saudade de vocês. Amém, exatamente, amor, isso mesmo. A palavra do Senhor diz... Amém, toma posse desse testemunho. Em nome de Jesus, teu filho vai testemunhar, sim, um emprego. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui por ele, né? Eu creio também que ele já conseguiu um emprego, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Minha amiga Nice, saudade, beijo no teu coração, lindona. Seja bem-vinda, minha querida. Te amo muito, minha amiga, beijo no teu coração. Pessoal, eu estou muito feliz, porque a gente acabou de entrar na live aqui, né? E temos gente de Goiânia, Curitiba está em peso, Londrina, Arapongas, Japão, aonde mais? Brasília, Cornélio Procópio, Leópolis, Sertaneja, Bandeirantes, Ibiporã. Amém. Isso mesmo, dona Dirce. Jataizinho também. Eu vou, dona Dirce. Logo eu vou em Jataizinho ministrar, em nome de Jesus. Um forte abraço para vocês aí em Jataizinho também. Saudade da senhora, dona Dirce. Um beijo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estou com saudade de todos aí em Jataizinho. Logo a gente se vê. Então, nós precisamos orar e profetizar. Independente da situação que você está passando. Você e eu precisamos orar e profetizar. A gente vai ler mais um testemunho, tá? Enquanto isso, você vai escrevendo nos comentários o seu pedido de oração. Você compartilha essa live, por gentileza. Encaminha para o seu amigo, para sua amiga, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus familiares.
no seu status, no seu WhatsApp. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento do Senhor nessa terra, meu irmão, minha irmã. Seja um instrumento do Senhor nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo o testemunho do Pedro. O Pedro, ele é lá de Londrina. Ele disse assim: olá, missionária, tudo bem? Sou o Pedro, da cidade de Londrina. A senhora orou para mim um dia lá em Londrina, quando eu fui no salão fazer meu cabelo. E fiquei muito feliz. A partir daquele dia, não tive mais crise de ansiedade. Sinto a paz, uma alegria imensa no meu coração. Não tenho mais tristeza, nem pensamentos de suicídios, nem pensamentos de angústia. Sinto a presença de Deus na minha vida. Obrigada por estar orando por mim e pela minha família. Que Deus abençoe. Olha que benção. Eu lembro do Pedro. O Pedro é um rapaz, um jovem lá de Londrina. Eu não lembro o bairro que ele é em Londrina. Eu já atendi ele umas 2, 3 vezes lá em Londrina. E ele chegou um dia no salão para a gente atender. Ele estava bem triste, bem angustiado. E o Espírito Santo falou para mim assim: ora por ele. Ora por ele. E nós estávamos atendendo, trabalhando lá no salão, e o Espírito Santo falava para mim: ora por ele, ora por ele. Aí na hora que ele terminou de fazer o cabelo, eu falei para ele assim: ô Pedro, eu sou missionária, né? E sou pastora, sou missionária, e o Espírito Santo do Senhor está dizendo para mim orar para você. Você aceita uma oração? Você quer que eu faça uma oração para você? Ele falou assim: eu gostei tanto de conversar com você, você me passou uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que coisas que eu não comento com outras pessoas, eu comentei com você. Eu falei: que bom que você teve confiança, né? A primeira vez que me veio confiar em mim, desabafar, abrir seu coração. Aí eu levei ele no refeitório que nós temos lá, e a gente orou. Eu orei por ele, né? O Espírito Santo deu uma palavra para ele, e a partir dessa data ele começou a ir. Ele já foi umas 3 vezes, se eu não me engano, lá no estúdio, no salão ou mais, e eu sempre estou orando por ele. E ele tinha uma ansiedade, uma angústia muito grande, uma tristeza. Ele disse que não conseguia dormir direito, ele tinha muita insônia, pesadelos. E para a honra e glória do Senhor, né, Pedro? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu fiquei muito feliz de ouvir o seu testemunho, de saber que Deus está operando na sua família, na sua vida. E o nosso Deus diz na palavra dele que a obra dele não é pela metade. Amém? Toma posse, Pedro, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, abachure decanta, arabadecanta. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não será obra pela metade. Arabadecanta, arabachure decanta. Eu sou Deus que opera maravilhas no meio de vós. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Nosso amigo também, querido Odair, seja bem-vindo. Odair, Deus abençoe tua casa, tua família. Deixa nos comentários, Odair, por gentileza, qual é a cidade que você está nos assistindo, né? Nosso amigo Celso também, Deus abençoe, seja bem-vindo. Minha amiga Maria Pereira, Deus abençoe, graça e paz, boa noite, minha amiga. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, Maria. Que bom, Marquinhos, estão todo mundo na escuta aí, que Deus abençoe a todos aí. Saudade de vocês, vou ver se eu vou essa semana aí ver vocês, tá? Dá um abraço na Mar, na Gabi, saudade. Então, que Deus abençoe. Minha amiga Marinete, também lá de Leópolis, seja bem-vinda. Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais um testemunho aqui, o último, tá? Pra gente já ir pra palavra, porque as horas vão se passando e as horas vão se passando e nós precisamos trazer a palavra para depois nós fazermos a oração. Enquanto eu estou lendo o último testemunho, você, por gentileza, compartilha essa live, encaminha para o seu amigo, para sua amiga, deixa nos comentários o seu pedido de oração. Vai nos pedidos de oração e deixa seus comentários. Ô, minha amiga Ivone, seja bem-vinda, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu não consigo ler todos os comentários, tá bom? Que passa muito rápido, mas eu vou respondendo devagar, tá? Aos poucos. Porque são bastante comentários e eu não consigo ler de todo mundo. Mas eu vou estar orando por você. E vou respondendo os seus comentários devagar, tá bom? Então você que está chegando agora, pode deixar o seu pedido de oração nos comentários. Se for um pedido que você não queira deixar nos comentários, você pode deixar no Messenger também, tá? Que eu respondo você depois, oro por você.
pode deixar também os comentários nos comentários, tá? Ou no Messenger, ou então no WhatsApp. Você que tem o WhatsApp nosso, eu vou estar depois também orando, respondendo você, tá bom? Se eu não conseguir responder todo mundo hoje, eu vou respondendo no decorrer da manhã, tá bom? Amanhã também eu vou respondendo vocês. Amém? Amém, minha querida Silvana. Deus abençoe. Vou estar orando sim. Deus abençoe tua família, tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, compartilha essa live, deixa com seus familiares, com seus amigos, com seus entes queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo agora o testemunho da Fabiana. Ela é daqui de Uraí, né? Olha que benção. A Fabiana lá de Uraí. Ela disse assim: olá, pastora, graça e paz, tudo bem com você? Preciso dar o meu testemunho. No início desse ano, estava passando por uma situação muito difícil, com muitas dores na coluna e no nervo ciático. Um dia, assistindo suas lives, você comentou de uma pessoa que estava com o nervo ciático doendo. Você disse que estava sentindo uma dor nas suas pernas e que tinha alguém com o nervo ciático e a coluna na live. Era eu. Estava com muitas dores, com fortes dores nas costas e nas pernas, repuxando. Após assistir a sua live e após a sua oração, a dor cessou e sumiu. Não sinto mais nada. Voltei a trabalhar e estou me sentindo muito bem. Desde o dia da oração não sinto mais dores. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério e a tua família. Abraço, pastora. Olha que bênção. Nosso Deus, Ele é bom e Ele é fiel. Eu lembro, né, alguns dias atrás, a gente estava orando aqui na live, e conforme eu estava orando, eu lembro que eu senti muita dor na perna, né, repuxando o nervo ciático, a coluna. E a Fabiana disse que ela era uma dessas pessoas. E para a honra e glória do Senhor, Jesus a curou. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Pai. Então eu gostaria que você desse uma palminha, desse um glória a Deus aí nos comentários para Jesus, porque esses testemunhos que a gente está vendo aqui, que nós estamos ouvindo aqui, que nós estamos lendo aqui, é para a honra de Jesus, é para a honra e glória de Deus, é para mim e para você ver que o nosso Deus ainda faz testemunho hoje e fará eternamente, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Assim como está escrito no livro de Lucas 1:37, há algo impossível para Deus? Não. Não há nada impossível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Oh, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo, meu irmão. Irmão André Humberto, Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. Um forte abraço, Deus abençoe, eu recebo, eu tomo posse das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Deus abençoe, irmão André Humberto, forte abraço, Deus abençoe, graça e paz. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar no seu coração, para que você venha compartilhar essa live, para que o Espírito Santo do Senhor venha tocar no seu coração, para que você venha tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Assim como Deus fez na vida do Pedro, assim como Deus fez na vida do João, assim como Deus fez na vida da Fabiana, Ele pode fazer na sua vida e na minha vida também. Nós só precisamos crer e confiar. Nós só precisamos descansar nosso coração. Nós precisamos ter fé. O que é a fé, missionária? A fé é a certeza de algo que eu não estou vendo, mas eu creio que já aconteceu. Ah, eu preciso muito de um emprego. Então vou orar, vou profetizar que eu quero aquele emprego já é meu. Foi isso que o João fez e ele conseguiu um emprego, né? Não foi um, ele conseguiu 3, ele pôde escolher. A Fabiana falou aqui que ela estava com problema de saúde, com nervo ciático, com dor nas pernas, um nervo ciático muito, né, sentindo muitas dores, e ela orou, tomou posse, e Deus curou ela, assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus é o Deus de cura, o nosso Deus é o Deus de libertação, e operando Ele, quem impedirá? Então eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus, manda uma palminha e um coraçãozinho nos comentários, glorifica o nome do Senhor, dá um glória a Deus, porque o nosso Deus é fiel e Ele merece. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória a Ele. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque nosso Deus é bom. Vamos então para a palavra, para a honra e glória do Senhor. Você que está chegando agora, boa noite.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pessoal, deixa nos comentários, tá? O seu pedido de oração, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, arabachure decanta, arabadecanta. Decanta, arabachure decanta, arabadecanta, arabachure decanta, aleluia. Sopa, arabachure decanta. Se você, por gentileza, puder abrir a sua Bíblia. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, por gentileza, abrir tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Oh, Deus, tu és fiel. Rabadecanta, rabachure decanta. Decanta, rabachure decanta, rabadecanta, rabachure decanta, rabadecanta. Livro de Marcos, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui o agradecimento à pastora Alzira, ao pastor Sebastião, lá da cidade de Santa Mariana, a missionária Josiane, a missionária Vani, a missionária ai, Jesus, me fugiu aqui. A missionária Vani foi conosco, a missionária Nilce, o obreiro, nosso, né, irmão Valdemar, que foi com a gente, nós que fomos todos para Santa Mariana, o pastor Manuel, a nossa amiga evangelista Dagmar. Nós fomos para Santa Mariana sábado, num congresso maravilhoso, poderoso, que Deus operou maravilhas no meio de nós, né? Na igreja, aniversário de 4 anos da igreja da pastora Alzira e do pastor Sebastião. Então eu quero agradecer a todos que foram comigo, que Deus abençoe poderosamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E sábado agora tem mais. Sábado agora nós vamos estar, para a honra e glória do Senhor, eu creio, em nome de Jesus, aqui na cidade de Cornélio Procópio, na igreja da pastora Wanda, lá no bairro do João Rocha. Amém? Num culto de mulheres, mas a pastora Wanda já disse que é aberto aos homens também. Então você que é homem, que queira ir, né, vai estar aberto, a palavra vai ser tremenda, eu creio. Vai ter vários vasos lá, para a honra e glória do Senhor, na igreja da pastora Wanda, aqui na cidade de Cornélio Procópio, na cidade de Cornélio Procópio, lá no bairro do João Rocha. Então fica o convite aí para os irmãos, para as irmãs que queiram ir com a gente, né, na igreja da pastora Wanda, sábado, um culto maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já achou a sua Bíblia no livro de Marcos? A palavra do Senhor diz assim. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim: a cura do endemoniado de Gesareno, ou Gazareno, né? A cura do endemoniado. Diz a santa palavra assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram quebrados por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. 7h30, irmã Magda, 7h30, lá na igreja da pastora Wanda. Tomando de longe, viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo? Oh, decanta, arabachure, decanta, arabadecanta. Exclamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Oh, decanta, arabachure, decanta, arabadecanta. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe esclarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para entremos neles.
Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram aos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Labachure decanta, arabadecanta. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera naquele lugar. Oh, decanta, arabachure decanta, arabadecanta. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram-o. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera, e o demoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirassem à terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, arabachure decanta, arabadecanta, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe modo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu posso ver um glória a Deus nessa noite? Você pode dar um louvado seja o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Você pode bater uma palminha aí para o Senhor, exaltar e adorar e glorificar o nome dele nessa noite? Nosso Deus é fiel, é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô, minha amiga Silvana, seja bem-vinda. Tudo bem? Estava com saudade de você, minha querida. Como que você tá? Tudo bem, Silvana? Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vem ministrando no meu coração, e o Espírito Santo do Senhor me deu um tema para essa ministração: o poder libertador de Jesus. Nós sabemos que aonde Jesus chega, ele liberta. Aonde Jesus chega, a cura. Aonde Jesus chega, a transformação. Aonde Jesus chega, a restauração. Aonde Jesus chega, a libertação. Então, de repente, você pode dizer para mim nessa noite: ah, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou passando. Mas eu venho nessa noite, irabadecanta, arabaxuredecanta, dizer para você que há poder no nome de Jesus. Que o poder libertador de Jesus cura. Que o poder libertador de Jesus restaura. Que o poder libertador de Jesus transforma qualquer coisa e qualquer situação. Porque há poder no nome de Jesus. Escreve nos comentários comigo assim: há poder no nome de Jesus. Escreve nos comentários: há poder no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é libertador. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus, ele opera maravilhas. E aqui a palavra do Senhor vem dizendo que Jesus estava no barco na margem. E ele chegou até uma cidade. E quando ele chegou naquela terra dos Gazarenos, quando ele chegou naquela terra dos Gazarenos, ele viu, né? Ele estava indo para um lugar, para uma margem, para um local. Mas ele resolveu passar naquela cidade, naquela terra dos Gazarenos. Quando Jesus entra em algum lugar, há transformação. Ele estava passando no mar. E ele estava andando, né, na margem do mar. Ele resolveu entrar até aquela cidade, aquela terra dos Gazarenos. E quando ele entrou lá, um homem possesso, um homem que estava imundo, cheio de demônios, cheio de legiões, cheio de doenças, de enfermidade. Graça e paz, missionária Vani, seja bem-vinda. Graça e paz, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele entrou, e aquele homem viu Jesus, ele foi de encontro a Jesus. Só que aquele homem, ele estava possesso de demônios. A Bíblia diz que aquele homem tinha legiões.
E aqui, Jesus entrou para fazer uma diferença numa vida. Oh, decanta, rabachure, decanta. Se for preciso Jesus entrar dentro da tua casa para mudar uma vida, ele vai mudar. Se for preciso Jesus entrar dentro da empresa que você trabalha para mudar uma vida, ele vai entrar. Se for preciso Jesus entrar dentro da cidade que você reside para mudar uma vida, rabachure, decanta, rabadecanta, Jesus vai mudar. Se Jesus for preciso entrar dentro da sua casa para fazer um rebuliço, uma transformação, ele vai fazer. Assim como ele saiu do alto mar e entrou dentro daquela terra dos Gazarenos para mudar uma vida. E quando ele entrou, que ele pisou na margem do mar, de longe viu um homem que estava possesso de demônios há muito tempo. Esse homem andava nu. Esse homem andava sujo, esse homem andava imundo, esse homem não tinha familiares perto dele. Eita, rabachure, decanta, rabadecanta. Não tinha famílias que cuidavam desse homem. Não tinha amigos perto desse homem. A sociedade tinha excluído esse homem. Esse homem, ele vivia, andava nu, todo sujo, com o cabelo tudo esgranhado, tudo sujo, cheio de feridas. Oh, decanta, rabachure, decanta, rabadecanta. Esse homem, ele batia a cabeça nas pedras, ele se mutilava, ele se machucava, porque os demônios queriam ver a dor, a tormenta desse homem. E é assim que o inimigo faz na sua vida e faz muitas vezes na vida daquele que não está na presença do Senhor. Porque aquele que não está na presença do Senhor, aquele que não está na obediência com o Senhor, aquele que não anda na palavra, aquele que não anda na obediência, o inimigo, ele entra e ele ceifa. Ele entra e ele bagunça, ele entra e ele dissere, ele entra e ele machuca. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo, que o demônio, que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser demônio. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes a pessoa está andando em desobediência com Deus. Muitas vezes a pessoa está andando fora da palavra, fora do que está escrito aqui na Bíblia. E dá legalidade para o inimigo entrar na vida dela. Aquele homem, ele era possesso de vários demônios. E quando Jesus foi se aproximando dele, ele disse para Jesus, exclamou em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele sabia, que se Jesus estivesse lá, como assim Jesus o estava, Jesus ia tirar aqueles demônios daquele homem. Então, aquela legião já disse para Jesus, exclamou em alta voz, que tem eu contigo, porque o demônio não tem nada com Deus. Ele quer matar, roubar e destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério. Satanás, ele quer destruir porque ele tem ciúmes, ele tem inveja de mim e de você. Então ele veio para matar, roubar e destruir. De repente você fala, pastora, o meu casamento está cheio de situações difíceis, de problema. Pastora, a minha empresa não vai para frente. Pastora, o meu trabalho está difícil. O inimigo, ele quer tirar a sua paz. Satanás, ele quer tirar a sua paz. Graça e paz, Inês. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. A Inês lá de Londrina também. O pessoal de Londrina tá firme e forte aqui, hein? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Forte abraço para todos de Londrina, de Curitiba, do Japão também. Deus abençoe a todos. Goiânia, Brasília, Bandeirantes, Santa Mariana, Leópolis, Cornélio Procópio, não posso esquecer, né? Jamais. Tô sentindo falta aqui de algumas pessoas, mas acho que daqui a pouco o povo entra. É porque tem pessoas que tá tendo culto hoje nas igrejas, né? Tem muitas igrejas hoje que tá tendo culto, hoje é quarta-feira. Aí me falaram assim para mim esses dias, pastora, você tá ministrando na quarta, mas quarta-feira tem culto na nossa igreja, aí eu não consigo assistir tua live. Mas assiste depois, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, a palavra do Senhor diz para mim e para você aqui, que aconteceu? Aquela multidão, aquela legião de demônios, fazia com que aquele homem ficasse aprisionado. Ele andasse nu no meio da rua. Ele andasse sem as suas vestes. E ele andava se ferindo, batendo a cabeça nas paredes,
nas rochas, se cortando. E a sociedade, o que a sociedade fez quando viu que aquele homem estava daquele jeito? Pegou aquele homem, acorrentou ele com grilhões, acorrentou ele com corrente e levou ele para um sepulcro, deixou ele lá no sepulcro. Mas muitas vezes aqueles demônios quebravam aquele sepulcro. Muitas vezes aqueles demônios rebentavam, estouravam aquele sepulcro. E as pessoas tinham medo daquele homem. As pessoas não ficavam próximas dele. A família não se aproximava dele. Os amigos não se aproximavam dele. A sociedade em si fugia dele. Então ele ficava isolado, sofrendo, cada vez mais sofrendo. E de repente ele estava andando, quando ele viu que Jesus estava chegando. E quando Jesus chegou, ele disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E no versículo 8 diz assim: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Oh, decanta, rabaxure, decanta, rabadecanta. Eu profetizo e eu determino na sua vida que tudo aquilo que não for de Deus já caiu por terra, já bateu em retirada da sua vida. Que toda obra maligna, que toda obra de Satanás, que toda obra de inveja, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, toda seta demoníaca já bateu em retirada da sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo e eu determino pela autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus. E assim Jesus disse para ele, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou. E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, né, na época de Jesus, antes de Jesus, na época de Jesus, em Roma, tinham os soldados que eram chamados de legião. Como que eram esses soldados? Era um batalhão, um exército de 6.000 homens, que tinham arqueiros, tinha os que lutavam, homens guerreiros, que eram 6.000 homens de Roma. E eles eram 6.000 homens, eles eram chamados legião. Por quê? Eles eram muitos. E eles eram muito fortes. E eles eram muito guerreiros. Então, as pessoas quando falavam, lá vem uma legião, sabia que aquela legião de soldado estava chegando e ela ia destruir. Ela não ia deixar nada vivo. Ela ia passar por cima e ia destruir tudo. Porque era uma legião de 6.000 homens, soldados, guerreiros, de infantaria, de arqueiros, que ia chegar e ia destruir tudo. Então, quando se dizia que via uma legião, eles já sabiam que aquela legião, ela tinha várias, 6.000. E a palavra diz que legião quer dizer 6.000 demônios, tá? Então, aquele homem, ele estava possesso com 6.000 demônios. Imagina, 6.000 demônios em cima de uma pessoa. Ele tinha uma legião junto com ele. E essa legião disse, legião, porque somos muito, né? Então, aquela legião que estava em cima daquele homem não tinha como se defender. Aquele homem não tinha o que fazer, porque aquela legião humilhava ele, fazia com que ele andava nu, aquela legião fazia com que ele se machucasse, aquela legião fazia com que ele batesse a cabeça, se cortasse com as pedras, fazia com que a sociedade o excluía, fazia com que a família o abandonasse, fazia com que a sociedade não olhasse para ele com bons olhos. E pelo contrário, as pessoas tinham até medo dele. Então ele sempre estava sozinho, abandonado. E ele ficava no sepulcro, abandonado lá. Ele ficava lá no meio. Deixa eu achar aqui, onde que eu vi aqui. Ele vivia no sepulcro, abandonado, porque as pessoas não queriam estar próximo dele, as pessoas tinham medo. E muitas vezes, quando as pessoas chegavam perto dele, era para o algemar, algemava ele. Algemava quer dizer assim, as pessoas colocavam grilhões, cadeias nele, prendia ele. Mas ele rebentava, ele quebrava, porque a legião de demônio, ela tem muita força. Quando a gente era da Igreja da Graça,
eu era da Igreja Internacional da Graça de Deus, a gente fazia muita libertação, né? A gente orava muito, com muito libertação. E às vezes manifestava legiões de demônio. E a gente ia expulsar usando o nome de Jesus, e os demônios, ele vem com uma força muito grande, tá? Então, às vezes, uma pessoa que era raquítica, uma pessoa que era magrinha mesmo, pequenininha, juntava às vezes 3, 4, 5 obreiros homens fortes e não conseguia segurar aquela pessoa, porque os demônios, ele vem com muita força. E a palavra do Senhor diz que quando é legião, é 6.000, é uma legião muito grande, então vem com uma força fenomenal, uma força muito maior. Pastora, missionária, mas como que faz então para expulsar? Você tem que amarrar os demônios, amarrar ali, e usando o nome de Jesus, e mandar embora usando o nome de Jesus. Só que muitas vezes a pessoa não tem autoridade. Não é que ela tem autoridade, ela usa a autoridade do nome de Jesus. Mas se ela for uma pessoa que está em pecado, se ela for uma pessoa que não está em obediência, se ela for uma pessoa que está envergonhando o nome de Jesus, o inimigo não vai obedecer, o diabo vai brincar com ela e vai bater nela, tá? Quando eu era da Igreja da Graça, que a gente trabalhava com muita cura e libertação, com muita libertação, a gente chegou a presenciar isso. Obreiros que de repente ia expulsar demônio ali, o demônio dava uma pisa na pessoa, tirava sarro, zombava, agredia, falava algumas coisas. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que não anda em obediência, aquele que não anda na presença, na palavra do Senhor, o inimigo vai envergonhar ele, né? O inimigo vai fazer dele aquilo que o inimigo quer. E a palavra do Senhor diz aqui que aquele homem, ele tinha legião de demônio em cima dele. Jesus perguntou para ele, né? Qual era o seu nome? Ele disse, legião, porque somos muitos. Então, legião quer dizer multidões, mais de 6.000 demônios em cima de uma pessoa, né? E aquele homem não tinha força para sair daquilo. Mas Jesus, Jesus entrou naquela cidade. Jesus entrou naquela terra. Jesus passou por aquele lugar. E quando Jesus passa, nada fica igual. Quando Jesus passa em algum lugar, tudo se transforma, tudo se liberta, tudo acontece, porque o nosso Deus é o Deus de libertação. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que restaura. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas aquela sociedade daquela época, ela fazia o que com aquele homem? Ela prendia aquele homem com grilhões, com correntes, mesmo que ele arrebentasse, ele fugia, né? Ele ia lá para o meio das montanhas, para o meio dos sepulcros, ele fugia, mas a sociedade prendia. E na hora que eu estava ministrando, que eu estava lendo, estudando essa palavra, o Espírito Santo do Senhor ministrou o que no meu coração? Isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes a sociedade pega aquele homem que é um assaltante, que é um enfermo, que é um assaltante, que é um usuário de droga, que é um assassino, prende ele dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, dentro de uma clínica psiquiátrica, dentro de um hospital psiquiátrico, coloca algemas nele, ceda ele com remédio, ceda ele há muitos anos ficar preso numa prisão. Só que quando aquele homem sai de lá, ele vai sair pior. Ele não vai sair do jeito que ele estava, ele vai sair pior. Se ele não tiver um encontro com Jesus. Quando eu era casada, muitos aqui já sabem, eu falei isso já, o pai dos meus filhos teve envolvimento com dependência química e ele fez tratamento em muitas clínicas, né, psiquiátricas, clínicas de dependência química. E uma das clínicas que ele ficou lá em São Paulo, em Bauru, eu lembro que ele falou para mim assim, ele estava totalmente perturbado, ele tinha vários demônios com ele, e eu era cristã já, já conhecia Jesus. Eu não era missionária, mas eu já era cristã. Eu não era obreira, mas eu era cristã, já conhecia Jesus. E ele falava para mim assim, você quer que eu fique internada aqui, né? Porque eu falei para ele na época, eu falei assim, se você não se internar, não procurar um tratamento, nosso casamento vai acabar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. E daí ele já tinha ficado internado, acho que umas 8 vezes ou mais, acho que umas 8, 10 vezes. E daí a gente conseguiu essa clínica de recuperação, de tratamento lá em Bauru, chamada Esquadrão da Vida. E eu lembro que ele falou para mim, você tem certeza que você quer me internar aqui neste lugar? Eu falei assim, eu quero, só que você tem que querer. E eu lembro que quando a gente foi levar ele,
A gente chegou lá, ele olhou para mim assim, ele falou para mim assim, você tá vendo onde vocês estão me colocando? Eu e a minha sogra, né? Eu e a mãe dele. Vocês estão vendo onde vocês estão me colocando aqui? Eu falei, sim, mas você necessita passar por um tratamento, uma desintoxicação, tratamento psicológico, psiquiátrico, espiritual, né? Que era a clínica, era uma clínica evangélica. E eu lembro que ele ficou internado 45 dias e ele não podia receber visitas e nem nós podíamos lá e nem ele podia vir. Após 45 dias a gente foi visitar. E quando a gente chegou lá, eu lembro que ele falou para mim assim, para minha sogra. Ele falou assim, vocês estão vendo onde vocês me colocaram? Aqui dentro, nessa clínica de recuperação, aqui tem gente de todo tipo. Aqui tem pessoas que são assassinas, que são traficantes, pessoal do comando, não sei aonde, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde, chefe de quadrilha, chefe disso, chefe daquilo. E ele falou assim, falou para mim, eu lembro que ele falou bem assim para mim e para minha sogra na época. Vocês oram para mim ter um encontro com Deus aqui dentro. Porque se eu não tiver um encontro com Deus aqui dentro, eu vou sair pior do que eu entrei. Porque aqui dentro tem coisas pesadas, porque tinha pessoas de todo tipo lá dentro. Se eu não me engano, era acho que 84, 86 homens. Só homens, uma clínica só de homens. E eu falei, eu creio que Jesus falou, eu creio, eu confio no poder da minha oração. E eu e a minha sogra, a gente orava muito, a gente jejuava muito, a gente pagava o preço. E realmente Deus ouviu nossa oração. Ele ficou internado 7 meses dentro daquela clínica de recuperação e lá ele teve um encontro com Jesus. Jesus encontrou ele lá dentro. Eu, em meu sono, eu choro porque Jesus encontrou ele lá dentro. E ele teve um encontro com Jesus lá dentro. Eu lembro que com 45 dias ele falou para mim, você ora para me encontrar com Deus aqui, para mim ter um encontro com Deus, porque se eu não encontrar com Deus aqui dentro, eu vou sair pior daqui de dentro, Leila. E eu fiquei temorizada, assim, eu era jovem, eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu fiquei muito assustada quando ele falou aquilo. Só que eu falei assim, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu lembro que eu orava, eu jejuava todos os dias. E Deus honrou a minha oração e a oração da minha sogra. Deus orou a nossa oração. E para a honra e glória do Senhor, ele queria sair de lá, ele queria ir embora. Ele estava com as malas prontas, ele queria sair de lá, né, abandonar, sair embora. Eu lembro que o pessoal falou para ele assim, vai ter um culto hoje à noite, lá no salão principal, vai lá assistir o culto. Ele falou, não vou porque eu vou embora amanhã cedo, não fico mais nesse lugar. Aí o pessoal falou para ele assim, você é de Curitiba, né? Ele falou, sim. Aí o pessoal falou para ele assim, então vai assistir, porque o pregador que está aí ministrando nessa noite é um pregador de Curitiba. É um pastor de Curitiba, da sua cidade, então vai lá ministrar, vai lá assistir. Aí disse que ele deixou, ele já tinha arrumado tudo. Tinha arrumado o colchão dele, que já estava enrolado, tinha arrumado as roupas dele, a mala dele, estava tudo pronto, porque ele ia embora no outro dia cedinho. E ele falou assim, eu vou lá assistir, ver esse pastor ministrar. Aí disse que ele chegou, ficou lá no fundo. E o pastor subiu no altar, eu lembro certinho da igreja, do salãozão, né, um salão bem grande. Ele disse que ele chegou e ficou ouvindo, e aquele pastor subiu no altar, era um altar, o pastor subiu no altar e começou a falar. Tinha um homem, esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha casa, ele tinha carro bom do ano, ele tinha um emprego bom, ele tinha uma esposa que o amava, cuidava dele, ele tinha filhos que o amavam e cuidavam dele, ele tinha um bom emprego, que todos muito o respeitavam no emprego, ele tinha amigos. Só que esse homem, ele trocou tudo por troca de uma pedra. Esse homem foi cheirar uma pedra, foi experimentar uma pedra de crack. E esse homem experimentou uma pedra de crack, e esse homem viciou nessa pedra de crack e começou a ser dependente químico. Começou a usar, beber, fumar, e começou a usar drogas, usar dependência química. E esse homem perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu tudo. E esse homem foi morar na rua, virou mendigo. Esse homem ficou por muitos anos na rua, quase 10 anos morando na sarjeta, na rua, comendo lixo, bebendo de poça de água na rua, não tendo como tomar banho, não tendo roupa para vestir, e esse homem sofreu muito na rua. E esse homem ficou por essa situação difícil. Só que um dia, esse homem teve um encontro com alguém. Um dia, esse homem teve alguém que chegou até ele. Um dia, esse homem
estava passando em frente a uma igreja e ouviu uma pregação. E ele resolveu chegar na porta dessa igreja. E tinha uma senhora no altar ministrando, falando de Jesus. E ele disse que esse homem parou na porta e começou a ouvir falar de Jesus. E aquilo impactou o coração dele. Ele entrou dentro daquela igreja, ajoelhou na presença do Senhor, pediu perdão para o Senhor e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia, Jesus mudou a história desse homem. Ele voltou para a casa dele, a esposa dele o perdoou, a esposa dele reconciliou, ele reconciliou com a sua esposa, com os teus filhos, e ele teve um casamento restaurado, teve uma família restaurada, o seu emprego restaurado. E esse homem teve um encontro com Jesus. Vocês querem saber quem é esse homem? Esse pastor perguntou no púlpito, lá no Esquadrão da Vida. E isso foi há 18 anos atrás. E daí meu ex-marido, meu esposo na época, falou assim, que ele ficou curioso quando esse pastor começou a contar a história. Porque o que chamou a atenção nele é que esse homem ele era de Curitiba, que era a nossa cidade. E o pastor falou tudo isso, daí o pastor falou assim, esse homem, que era mendigo, que ficou quase 10 anos na rua, longe da esposa, dos filhos, que comia lixo, que bebia água de bueiro, que não tinha lugar para tomar banho, sou eu. Sou eu. Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou a minha família. Deus restaurou o meu trabalho. Deus restaurou a minha estrutura. E me deu uma vida. E hoje eu sou um pastor, um servo de Deus. E hoje eu estou aqui trazendo a palavra para vocês e dizendo para vocês que Jesus cura, que Jesus liberta e Jesus restaura. Então, quem de vocês quer aceitar Jesus? Diz que muitos aceitaram Jesus. E o meu esposo, na época, disse que ele não aguentou a unção, o poder de Deus. Ele caiu de joelhos no chão. E aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. E ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu vou fazer esse tratamento e eu vou me libertar. Por causa que eu quero esse Jesus que esse pastor está pregando. Eu quero esse Jesus que a minha esposa fala que cuida dela, que cuida da vida dela, da minha família. Porque ele disse que muitas vezes os traficantes tentaram matar ele em Curitiba. Mas ele clamava, falava, o Jesus da minha esposa vai me salvar. E de repente os traficantes soltavam ele assim do nada e mandavam ele embora. E ele disse que aceitou Jesus aquele dia e fez o tratamento de 7 meses. Ficou 7 meses internado lá no Esquadrão da Vida, lá em Bauru. E Deus mudou, né, a história dele. E Deus mudou a nossa história. Nesses 7 meses, ele foi um marido que eu não tive, que eu não tinha antes. Ele foi um pai presente, ele foi um esposo presente, ele foi um companheiro presente, que não deixava faltar nada dentro de casa, que cuidava da gente, que cuidava dos nossos filhos. Deus mudou a nossa história, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas e ele faz todas as coisas do jeito dele, na hora dele. Então, assim, quando Jesus entra, quando Jesus chega, ele muda a história. Quando Jesus entra na sua vida, quando você dá liberdade para Jesus entrar, ele muda. Eu estou chorando de gratidão, sabe? Eu estou chorando de gratidão, porque Deus foi muito bom na minha vida. E Ele é muito bom na minha vida. Eu estou chorando de agradecimento, assim, por ver os cuidados de Deus na minha vida. Deus, ele cuidou de mim e dos meus filhos em cada detalhe. Em cada detalhe. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Vocês sabem que eu choro mesmo, que eu choro por qualquer coisa, né? Que eu choro. Mas, assim, eu choro, assim, de gratidão. Porque Deus, ele cuidou nos mínimos detalhes. Só quem teve um dependente químico com traficante na porta da sua casa, dentro da sua casa, falando que ia matar você e sua família, sabe o que eu passei. E Deus cuidou de nós, cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, sabe? Eu só agradeço a Deus. Então, às vezes, as pessoas olham para mim assim hoje e falam, ah lá, a missionária, a pastora Leila, vê meus filhos, não sabe o que a gente passou para a gente estar aqui hoje.
eu só agradeço a Deus, sabe? Por tudo que Deus fez na minha vida e na vida dos meus filhos. E Ele está fazendo. Eu só agradeço a Deus. E depois que o pai dos meus filhos, com o meu esposo, teve esse encontro com Jesus, ele foi um pai presente, ele foi um esposo presente, ele cuidou da gente. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus, ele tem o controle de tudo na mão dele. E eu sempre falei para o Senhor, Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa somos instrumentos do Senhor, então que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida. Então eu acredito que tudo que aconteceu na minha família, na minha vida, o Senhor permitiu para tornar eu ser a mulher que eu sou hoje, tornar meus filhos serem o que meus filhos são hoje, tornar a nossa família ser o que a gente é hoje. E eu lembro que lá em Curitiba, os meus pastores da Igreja da Graça falavam para mim assim, eu falava, Senhor, por que isso, né? Eles falavam para mim, Leila, não é por quê, e sim para quê. Hoje você não entende, mas no futuro você vai entender. Hoje, depois de 27 anos, depois de 19 anos, eu sei, eu entendo que não era por quê, e sim para quê. Para hoje eu ser a missionária, a pastora que eu sou, para hoje meus filhos serem quem eles são, para hoje a gente fazer a obra de Deus como a gente faz, o temor que a gente tem a Deus, as orações que a gente ora pelas pessoas, o amor que eu tenho pelas almas, o amor que meus filhos têm pelas almas, que nós somos o instrumento do Senhor nessa terra. Nós estamos em constante mudança, porque nós somos vaso na mão do oleiro. Mas quando Jesus entra, Ele muda a sua história. Ele mudou a nossa história. E Ele vem mudando todos os dias. E assim pode ser na sua vida também. Assim pode ser na sua casa, na sua família. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o momento que você está vivendo. De repente, está acontecendo algo que você não comenta com ninguém. Você comenta só com Deus. Porque eu lembro que quando eu estava passando por essas situações, eu não comentava com ninguém. Eu não comentava com a minha mãe. A gente morava em Curitiba, era só eu, meu esposo e meus 2 filhos. E o Ítalo era... Na verdade, eu nem tinha o Ítalo ainda, eu só tinha a Chayenne. E a minha mãe ligava para mim, Leila, tá tudo bem aí? Sim, mãe, tá tudo bem. Eu não contava para minha mãe. A Nice, né, a Creonice, ela estava aqui agora há pouco na live, não sei se ela está aqui ainda, ela passou tudo isso junto comigo. Essa mulher, a Nice, ela é minha irmã, não é minha irmã de sangue, mas ela é mais que uma irmã na minha vida, porque ela passou tudo isso junto comigo. Ela me carregava nos braços, eu desmaiava na rua, ela me pegava nos braços, ela me ajudava, ela fazia comida para mim. Eu estava grávida do Ítalo, eu desmaiava, ela cuidava de mim. Ela ia, conversava com a minha filha, a Chay, sabe, ela, a Tati também estava aqui agora há pouco, lá de Curitiba. Então, assim, são pessoas que Deus colocou na minha vida como um anjo, porque eu não tinha outras pessoas, eu não tinha família lá. E Deus colocou a Tati, a Nice, algumas pessoas que foram anjo na minha vida, sabe? Então, assim, Deus, Ele cuida nos detalhes da gente, sabe? E Deus é fiel. E eu creio assim... No final, meu esposo teve um encontro com Deus, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aconteceu tudo o que aconteceu, né, com ele, na vida dele, mas eu creio que no final ele teve um encontro com Jesus verdadeiramente, porque eu creio que Jesus, ele é bom, ele é fiel, e ele não a desampara e não abandona seus filhos. Eu creio que, como Jesus, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, e tinha aqueles ladrões que estavam na cruz junto com Jesus, e o ladrão começou a falar, né, xingar, falar grosso, né, falar estupidamente com Jesus na cruz, e teve um ladrão que falou, não fale assim com ele, nós estamos aqui porque nós somos merecedores, nós somos ladrões, mas ele não, ele é o Deus Altíssimo. E Jesus olhou para aquele ladrão na cruz e disse para ele, ainda hoje entrarás no reino dos céus comigo. Então eu creio que mesmo que aconteceu tudo que aconteceu com o pai dos meus filhos, eu creio que Jesus é o Deus que conhece o coração. Eu creio que Jesus é o Deus que conhece o mais profundo do nosso coração. Porque uma pessoa que comete suicídio, ela não quer
sair daqui de perto das pessoas que ela ama. Ela quer tirar a dor que está dentro dela. Eu sei porque eu tentei tirar minha própria vida. Eu sei disso. Eu tive depressão e eu tentei fazer isso. Então, quando eu tentei tirar minha vida, não era porque eu queria abandonar meus filhos, minha família. Não, não era por isso. Eu queria tirar aquela dor que eu sentia aqui dentro. E eu creio que quando uma pessoa chega ao extremo de fazer isso, de tirar a própria vida, de suicidar, é porque ela quer tirar algo que está machucando muito ela aqui dentro. E ela não tem força. E eu creio que Jesus é misericordioso. Eu creio que Jesus é misericordioso. E eu creio que assim como Jesus disse para aquele homem na cruz daquele Calvário, não temas, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Eu creio, né, que quando a pessoa comete uma situação dessa, Jesus, ele é misericordioso, ele cuida. Ah, pastora, mas na Bíblia diz que as pessoas que cometem suicídio não herdarão o reino dos céus. Eu creio e eu acredito num Deus misericordioso. Eu creio que Deus é justiça. Eu creio nisso, mas eu creio que Deus é um Deus misericordioso. E Ele conhece o coração de cada um. E a palavra do Senhor ministrou aqui no meu coração que a sociedade, muitas vezes, ela sacrifica. A sociedade, ela joga uma pessoa dentro do manicômio, joga uma pessoa dentro de um presídio, de uma prisão, e deixa ela lá e ela vai sair pior. Só que Jesus, ele entra e ele muda a história. E não é diferente nos dias de hoje, né? A sociedade faz isso com as pessoas. Então, se de repente você tem alguém dentro da tua casa que é um dependente químico, se de repente você tem dentro da tua casa uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é viciada na pornografia, de repente você tem dentro da sua casa uma pessoa que tem um vício, descansa, ora, confia, profetiza. Não aponta o dedo para essa pessoa. Ora, fazia muito tempo que eu não lembrava desse testemunho, que eu não contava isso da minha família, da minha história. Mas o Senhor ministrou no meu coração para me falar isso aqui para vocês. Eu não sei aonde essa live está chegando. Eu só sei que está chegando no Japão, eu sei que está chegando em vários estados do nosso Brasil. Mas eu não sei aonde essa live pode estar chegando. Mas com todo o temor que eu tenho ao Senhor, eu venho para dizer para você que está escutando essa live. Eu não sei se é ao vivo, não sei se é de manhã, se é à noite, se é de madrugada. Mas com todo o temor que eu tenho ao Senhor, se Jesus Cristo entrar na tua vida, na tua história, Ele muda. Dá liberdade para o Espírito Santo do Senhor entrar na sua história. Dá liberdade para o Espírito Santo de Jesus entrar na sua vida e fazer morada. Que Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Assim como Ele fez aquele homem, naquele Gadareno, que estava possesso de uma legião de demônios. Ele entrou e fez a transformação. E a palavra do Senhor diz que aqueles demônios, né, disseram, e rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora. Ora, precisava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Estava passando ali por perto uma grande manada de porcos. E os demônios naquela legião disse para Jesus, roga-te que nós entremos naqueles demônios, naqueles porcos. E Jesus pegou e mandou. E expelindo os imundos, rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos do homem, entraram na manada, que era cerca de 2.000 porcos. E o que as manadas de porcos fizeram? Se jogaram de espinhadeira abaixo, se jogaram dentro do rio, dentro do mar, perdão. E aquele homem ficou liberto, ficou curado. Então, de repente, você tem dentro da sua casa uma pessoa que tem um vício da pornografia. De repente, tem dentro da sua casa uma pessoa que é dependente químico. De repente, você tem dentro da sua casa uma pessoa que é viciada em pornografia, em álcool, um alcoólatra, um dependente químico. Uma pessoa que tem algum problema, alguma situação difícil. Mas não é essa pessoa, é o inimigo que está usando ela. É o inimigo que entra para matar, roubar e destruir.
Minha tia Marina, lá de Campinas, seja bem-vinda, Deus abençoe. A minha tia Neuza também, lá de Umuarama, seja bem-vinda, tia. Deus abençoe vocês. Amo vocês, saudade de vocês, tia. Tia Marina, lá de Campinas, e a tia Neuza, lá de Umuarama. Beijo, tia. Amo vocês, saudade. Então, de repente, tem uma pessoa na sua família, ou dentro da sua empresa, ou onde você trabalha, ou na sua rua, ou no seu bairro, que tem um problema de vício e você tenta expelir aquela pessoa, você julga aquela pessoa, porque muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para orar pelas almas, nós estamos aqui para orar pelas pessoas, para sermos instrumentos do Senhor nessa terra. E a palavra do Senhor diz que Jesus permitiu que aqueles demônios, né, que aquela legião de demônio entrasse naqueles porcos. E aqueles porcos se jogaram do espinhadeiro abaixo. E aquele homem se ficou livre. Orabashure decanta, arabadecanta. Decanta, arabashure decanta, arabadecanta. Aqueles homens se viram livres. Aqueles homens se viram libertos. Aquele homem se viu liberto, livre. E daí aquele homem se limpou, aquele homem tomou banho, aquele homem trocou de roupa. E as pessoas que estavam ali perto ficaram olhando, perguntando, será que é ele mesmo? Será que era um endemoniado? Será que era aquele homem que vivia no sepulcro? Será que era aquele homem que batia a cabeça nas pedras? Será que era aquele homem que se cortava? Será que é aquele homem? E daí quando eles viram que era aquele homem, eles começaram a julgar Jesus. Porque Jesus tinha lançado aqueles demônios naqueles porcos e os porcos tinham caído no mar. E os porcos morreram. Mas as pessoas, elas estão mais preocupadas hoje com dinheiro do que com as almas. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o bem material do que com as almas. As pessoas hoje querem saber do financeiro, do dinheiro, não querem saber das almas. Ah, mas aquilo se eu me dou bem, então eu vou fazer. Se eu não me dou bem, então eu não vou fazer. Ah, mas que eu vou levar de benfeitoria se eu for fazer tal coisa? A pessoa só pensa no lucro, não vem a mim. A pessoa não pensa no bem do próximo. A pessoa não pensa se ela vai estar ajudando uma alma, se ela vai estar ajudando uma pessoa. Ô, Glória, a pastora Érica também, o seu esposo lá da Igreja Deus é Amor, Deus abençoe a todos. Érica, eu precisava conversar com você, minha amiga, depois. Eu te vi lá no hospital ontem. E não consegui conversar, que eu estava fazendo estágio. Mas depois a gente conversa, tá? Beijo, minha amiga. Deus abençoe. Então, as pessoas, elas julgam muito, porque elas olham a aparência. E elas não têm amor às almas. É muito pouco as pessoas que sentem amor pelas almas. E naquele dia não foi diferente. As pessoas não quiseram a vida. As pessoas se importaram com aquela manada de porcos que estavam sendo lançadas no mar. Porque quando os demônios entraram naquela manada de porcos, aqueles porcos foram lançados ao mar. Aqueles porcos foram até o mar. E as pessoas falavam, Jesus que fez com que esses porcos fossem lançados, então a gente perdeu dinheiro. Então some daqui, a gente não te quer mais aqui, Jesus. Só que Jesus era a vida. Escreve nos comentários, Jesus é vida. Escreve nos comentários, Jesus é vida. E Jesus, ele é vida, porque aonde ele chega, chega a vida. Aonde ele chega, chega a libertação. Aonde ele chega, chega a cura. Aonde ele chega, chega a transformação, chega a restauração. Mas aquelas pessoas ficaram olhando para aquela manada de porcos que estavam sendo lançadas no mar. E falaram para ele sair de lá. Mandaram ele embora. Tiraram a vida dali. Mandaram ele embora. Só que Jesus fez algo tremendo. Mais do que tremendo. Porque Jesus saiu. E Jesus subiu no barco. Só que quando Jesus estava entrando no barco, o que aconteceu quando Jesus estava chegando no barco? Aquele homem que tinha sido liberto, porque aquele homem, quando viu Jesus e foi liberto, aquele homem falou assim, esse homem é a vida, esse homem trouxe a vida para mim, esse homem me libertou, então eu quero ficar com ele, eu quero estar com ele, eu quero estar junto dele, porque ele é vida, e ele me deu a vida, ele me libertou daquela legião de demônios. Só que aquela população, aquele povo, daquelas terras, daquela cidade, daquele lugar, tocaram Jesus, tocaram a vida, porque eles estavam olhando para os bens que eram os porcos, que era o dinheiro. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente.
E o que aconteceu? Aquele homem quis ir junto com Jesus. Ele estava liberto, ele estava limpo, ele quis ir junto com Jesus. Aí ele chegou para Jesus e suplicou, diz o versículo 18. Suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então ele pediu: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus, eu quero estar contigo. E Jesus disse para ele, eu acho linda essa palavra, eu acho lindo. Jesus, porém, não lhe permitindo, mas ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, Jesus disse para ele: vai para a tua casa, fala para os teus, fala para os da tua casa, fala para os da tua família, fala para os teus filhos, fala para os teus parentes, para os teus amigos, para a tua comunidade. Jesus fez dele um missionário. Nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo e maravilhoso. Jesus foi até aquela terra para libertar aquele homem que estava endemoniado de uma legião de demônios. E Jesus fez com que aquele homem se tornasse um missionário, que levasse a palavra do Senhor. Jesus disse para ele, eu amo essa passagem, eu amo. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Ele se tornou um missionário, na qual ele falava do testemunho que Jesus tinha feito com ele, do testemunho dele, do que Jesus tinha feito na vida dele. E ele começou a levar a palavra, falar do amor de Jesus, falar que Jesus Cristo curava, começou a falar que Jesus Cristo libertava, começou a falar o quanto Jesus Cristo era maravilhoso, era poderoso, era libertador. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e mais de 10 cidades que tinham ao redor daquela terra de Gadareno. Tudo que o Jesus lhe fizera, e todos o admiravam. Olha que Deus lindo esse nosso. Olha que Deus maravilhoso esse nosso. Olha que Deus tremendo. Deus entrou naquela cidade para mudar uma vida, para mudar uma história. E Deus fez daquele homem um missionário, da qual ele levou o nome de Jesus para a sua família, para os da sua casa e para todas as cidades da região. A Bíblia diz, os estudiosos dizem, que em Decápolis, em volta ali de Gadareno, em volta ali de Decápolis, tinha mais de 10 cidades. Eu não lembro agora o nome de todas, eu fiz em teologia, mas eu não lembro o nome de todas. Na qual ele passou falando de Jesus. Exatamente, Jesus é vida. E ele saiu anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele. E hoje, ele leva o nome do Senhor, né, para fazer essas mudanças. Eu vejo assim, que nós precisamos, não basta você só ter só informação, nós precisamos ter transformação. Não basta nós termos só conhecimento, nós precisamos ter construção. Sabe, não basta ter só esclarecimento, é preciso ter libertação. E tudo isso nós só temos com Jesus. Não adianta você ter conhecimento se você não tem conversão, se você não é convertido. Não adianta você conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você falar para mim, eu já li a Bíblia 5, 6, 7, 4 vezes, se você não é convertido. Não adianta você ter esclarecimento se você não é liberto. Não adianta você ter informação, mas se você não é transformado. Nós precisamos crer e confiar e buscar Jesus. Então, se dentro da sua casa, ou até mesmo você que está me assistindo nessa noite, tem uma enfermidade, é dependente químico, é um alcoólatra,
ou é viciado em jogo, ou é viciado em pornografia, ou tem algum tipo de vício, Jesus, ele pode libertar a tua vida. Jesus, ele liberta, porque ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. No livro de Mateus, no livro de Mateus, cadê? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Já estou terminando, tá, pessoal? Mateus capítulo 8, cadê? Mateus capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Mateus capítulo 8, versículo 28. A cura dos 2 endemoniados de Gadareno. Tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e o tal posto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, ninguém podia chegar perto daquele homem. Mas quando Jesus chegou, ele foi liberto. Aquele homem vivia furioso, porque ele tinha demônios nele. Então, de repente, você tem uma pessoa dentro da tua casa que ela é furiosa. De repente, você tem dentro da sua casa uma pessoa que é estressada, que é nervosa, que é irritada, que é furiosa, que é um alcoólatra, que é um dependente químico, que é um viciado em jogo e pornografia, e você fala, eu não quero mais essa pessoa, eu desisto dessa pessoa, eu não aguento mais. Mas a palavra do Senhor diz que essa pessoa pode ser um instrumento de Jesus quando ela for liberta, assim como aquele homem de Gadareno foi. Jesus pode libertar. Ele opera maravilhas ontem, hoje e eternamente. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu termino por aqui e a palavra o Senhor ministrou no meu coração que só o Evangelho de Cristo liberta e cura. É só o Evangelho de Cristo, só a palavra, só o Evangelho de Cristo, só a verdade, só Jesus Cristo que cura e liberta. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários, só Cristo liberta, só Jesus Cristo cura e liberta. Aleluia, glória a Deus. Escreve nos comentários, por gentileza. Só Jesus Cristo cura e liberta. Escreve nos comentários, por gentileza. Só Jesus Cristo cura e liberta. Só Jesus Cristo cura e liberta. Aleluia, glória a Deus. Amém. Só Jesus Cristo cura e liberta. Amém. Pessoal, enquanto você está escrevendo aí, só Jesus Cristo cura e liberta, eu gostaria que você compartilhasse essa live, encaminhasse para uma pessoa, né, para um amigo, um familiar, um vizinho, um parente, no grupo de família, no seu WhatsApp, no seu Instagram, onde o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração, no Messenger para as pessoas. Deixa o Espírito Santo do Senhor te usar. E nós vamos para a oração, porque as horas já se passaram. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nessa noite, na qual eu uno a minha fé com a fé deste homem, dessa mulher, dessa irmã, desse irmão, desse jovem, desse adolescente. Pai, eu não sei, Pai, o que estão passando, o que estão precisando, o que estão necessitando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Paizinho querido e Pai amado, eu te peço nessa noite, que a tua obra, Pai, venha ser por completo. Assim como o Senhor fez a obra na vida daquele homem gadareno, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, eu creio no poder da oração. Eu creio, Pai, no poder do joelho que se dobra. Eu creio, Pai, na restauração, na restituição, na transformação. Eu creio, Pai, que o Senhor está operando maravilhas no meio de nós. E eu creio que vai haver testemunho, Pai, dessa live, em nome de Jesus. Alcança, Pai, os que estão enfermos. Alcança os que estão adoecidos, Pai.
tanto mentalmente como espiritualmente. Alcança, Pai, os que estão num leito de hospital, numa prisão, no asilo, no albergue, na rua. Alcança, Pai, os que estão num leito de hospital, Pai, em nome de Jesus. Alcança as pessoas, Pai querido e Pai amado, que estão num presídio, numa cadeia, Pai. Visita, toca desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Visita, Pai, essa pessoa que está acorrentada, Pai, na cilada, nos laços do demônio. Pai, que não seja a minha voz, mas que seja o Senhor nessa noite. Toca desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Entra com providência, Pai, trazendo a restauração, a restituição, a libertação, a cura. Vai tocando, Pai, desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Passa nesse coração angustiado, triste, nesse coração que está oprimido, essa pessoa que está assistindo, Pai, uma ansiedade, um nervosismo, um medo, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo desânimo, toda ansiedade, todo medo, toda opressão que bate em retirada em nome de Jesus, que bate em retirada, Pai, para a glória do seu nome. O Senhor é Deus de milagres, de maravilhas, assim como o Senhor foi ontem, o Senhor será hoje e será eternamente, assim como o Senhor entrou naquela terra, Pai, de Gadareno, para salvar uma vida, eu creio que o Senhor já entrou dentro deste lar, dentro desta família, dentro dessa casa, está restaurando, restituindo, curando, libertando e transformando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Recebe, toma posse, em nome de Jesus. Na hora que eu estava orando, eu estava sentindo uma dor nas costas, uma ansiedade. Não sei se tem alguém assistindo essa live com ansiedade. Está faltando ar. Ela não está conseguindo respirar. Mas em nome de Jesus, eu determino e eu profetizo você curada. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. O Senhor ministrou também uma pessoa que sente uma forte pontada aqui na cabeça. Uma dor bem forte aqui. Umas pontadas. Em nome de Jesus, eu determino e eu profetizo você curado, você curada. Uma pessoa com as dores fortes na coluna, nas costas. Em nome de Jesus, eu determino e eu profetizo você curada. O Senhor ministrou que tem uma pessoa que está escutando essa live, que ela tem vício de jogos, ela vive jogando, escondido, perdendo dinheiro. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus te cura e te liberta nessa noite. Em nome de Jesus, eu determino e eu profetizo a tua cura. Em nome de Jesus, eu determino e eu profetizo você curado e você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Me desculpa do horário, passamos um pouco do horário, mas eu quero agradecer e glorificar esse Deus, que Ele é bom, maravilhoso e fiel, e nosso Deus é lindo. Que Deus abençoe você poderosamente, abundantemente, você e sua casa. Sábado agora, dia 25, nós vamos estar lá no bairro do João Rocha, na pastora Wanda, no culto maravilhoso de mulheres. Mas não é um culto voltado só para mulheres, a pastora Wanda disse. É um culto voltado para toda a comunidade. Amém? Sábado, dia 25, às 19h30. Beijo no teu coração. E se o Senhor Jesus permitir, sábado, quarta-feira que vem, eu estou tão acostumada a fazer as lives no sábado que eu já estou falando sábado. Mas eu parei de fazer as lives no sábado já por causa disso, que a gente sai para ministrar fora. E daí eu não conseguia fazer as lives no sábado. Então eu estou fazendo as lives na quarta-feira. E se o Senhor permitir, a gente vê uma outra data, mas está meio difícil, mas Deus vai providenciar, vai dar jeito, em nome do Senhor. Amém? Então, se o Senhor permitir, quarta-feira, em nome de Jesus, nós estaremos aqui firme e forte, para a honra e glória do Senhor. E lembre-se sempre, é com Jesus que a gente vence. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe poderosamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus.